Olá, eu sou Marcelo Novaes. Olá, e eu sou a Kemi Soy. No episódio de hoje, vamos viajar pela história, conhecer estilos, técnicas e processos criativos como reflexo de transformações culturais, sociais, políticas, econômicas, mediante a evolução da joalheria através do tempo e do espaço. Conhecer o passado é uma fonte de compreensão do presente e de perspectivas do futuro. Compreender o legado da joalheria é aprofundar o olhar sobre a evolução da humanidade. Este aprendizado, rico em detalhes, serve de ponto de partida para o fascínio do homem pelas joias até os dias de hoje. A joalheria é frequentemente associada a metais e gemas preciosas, mas nem sempre foi assim. Na pré-história, cerca de 6.000 anos antes de Cristo, o homem já sentia a necessidade de se adornar. Os primeiros adornos eram feitos de conchas, pedras, sementes, ossos, dentes de animais, com lapidações rústicas. É interessante ressaltar que os adornos não tinham apenas a função decorativa, mas também eram usados como elementos de comunicação. Os adornos carregavam o poder de impressionar e transmitir mensagens. Em tempos onde os desafios eram vencer os perigos da vida, as joias eram símbolos de proteção, representação de mitos e de distinção das hierarquias na organização social. A parte do aspecto estético e da ornamentação corporal, as joias já refletiam a personalidade e o temperamento dos usuários. Em uma das civilizações mais avançadas da antiguidade, as joias egípcias eram carregadas de simbolismo e misticismo. Com a representação de um dos deuses ligados ao sol e à criação divina, desenhos figurativos de animais como serpentes, escaravelhos e escorpiões podiam representar o perigo, a vida e a proteção. Pedras como o lápis-lazuli, a turquesa e a cornalina eram frequentes. Adeptos à policromia obtida através de pedras trituradas adotavam a pintura vitrificada sobre o ouro, um metal considerado sagrado e abundante na geografia da região. Peitorais, ornamentos de cabeça e pulseiras contrastavam com a simplicidade da indumentária do linho cultivado na beira do rio Nilo. O hábito do uso de joias por todas as camadas da sociedade motivou o avanço de técnicas sofisticadas e a proliferação de oficinas especializadas na produção joalheira. Os egípcios já acreditavam no simbolismo e na relação da cor da pedra com a personalidade humana. Muito do conhecimento sobre a produção joalheira egípcia chegou até nós graças às descobertas das tumbas funerárias. Acreditava-se que joias deveriam acompanhar os mortos até mesmo depois da sua morte. Reconhecidos pela utilização de desenhos geométricos, técnicas vindas de outros povos marcaram a joalheria grega antiga. Dos etruscos, herdaram as técnicas de granulação e da filigrana. Técnicas como a gravação, o entalhe, a fundição e a esmaltação foram aprimoradas no auge da civilização grega. No Império Romano, um povo com especial interesse pela conquista de novos territórios, o ouro era usado como financiamento de campanhas de guerra. Quase todas as pedras usadas até hoje na joalheria foram descobertas durante o Império Romano. Com forte influência da joalheria grega, os romanos foram responsáveis por influenciar o estilo da joalheria em outras partes do mundo, inclusive como os vikings da Europa do Norte.
A partir do século VI, a joalheria da Idade Média conheceu forte influência da Igreja e do catolicismo. Crucifixos, relicários, escapulários com figuras santificadas eram frequentes. Nessa época, a joia cria uma forte distinção entre classes e status sociais distintos. Foram criadas leis para regulamentar o uso das joias. Nessa fase, surgem as primeiras associações de ourives, consolidando o artesão dedicado à joalheria, com destaque especial para o uso da técnica de esmaltação. As joias passam a ser usadas como acessórios de roupas, em cintos e broches que aliam função e estética. Anéis com o selo eclesiástico são utilizados pela Igreja, enquanto os sinetes com iniciais de família eram usados pela burguesia ascendente. A cor é alcançada através da técnica da esmaltação do metal, e gemas como pérolas, rubis, safiras, esmeraldas e granadas eram polidas. Nessa época, a joalheria celta se destacava pela originalidade de desenhos intricados e padrões repetitivos. Com a mudança da sede do Império Romano para Constantinopla, a joalheria bizantina floresceu apresentando novas características. Ao invés do metal maciço, era comum o trabalho mais leve, utilizando folhas de ouro. Com a proximidade do Oriente, é notável a proliferação de gemas e pedras de cor. Assim como no Oeste, mulheres exibem joias como símbolo de status e poder da família. O uso de pérolas e safiras, esmeraldas, decoravam temas religiosos frequentemente ornados por técnicas da filigrana e da granulação, evidenciando a fusão de influências ocidentais e orientais na joalheria. Por volta do ano de 1150, o movimento da arquitetura gótica caracteriza-se pelo verticalismo de torres das igrejas, indicando a obediência de um Deus divino onipresente. A partir do século XIII, é possível perceber a influência da arquitetura na joalheria com formas angulosas, pontiagudas e elegantes. Na Renascença, percebemos a paixão pelo esplendor a partir do século XV. O detalhamento do esmalte cobrindo a frente e o verso das joias e o desenvolvimento técnico da lapidação das pedras são evidenciadas em joias que misturam religiosidade e realidade terrena. Os estudos da anatomia e do conhecimento do corpo humano proporcionam o surgimento de retratos em broches e camafeus. A igreja deixa de patrocinar a joalheria e entra em cena a burguesia, com capital e novas demandas por reconhecimento e status. Nesta fase, o ofício de ourives ganha status de arte, assim como a pintura e a escultura. Com as navegações e as descobertas das novas terras, a Europa é inundada pelo ouro, a prata e pedras trazidas de longe. As técnicas de lapidação são aperfeiçoadas. Cor, brilho e luxo culminam no uso de colares, brincos longos, broches e anéis com pedras cintilantes. Prendedores de cabelo e adornos de chapéus esmaltados representam temas religiosos e mitológicos. Nas joias barrocas do século XVII, a emoção se contrapõe ao racionalismo do Renascimento. A França dita moda e as joias apresentam menor ligação com temas religiosos e os desenhos são inspirados em temas da natureza, como pássaros e flores. Houve uma grande evolução de técnica de lapidação, favorecendo o brilho das pedras à luz de candelabros.
Com a distinção de peças concebidas para o uso do dia e outras mais impactantes para a noite, a joia ocupa definitivamente um espaço de elemento simbólico de riqueza e poder. No estilo rococó do século XVIII, linhas assimétricas valorizam a exuberância das joias, que reuniam gemas coloridas e diamantes. As técnicas de lapidação foram aprimoradas ainda mais. Buquês e arranjos florais refletiam luxo e romantismo. A Revolução Francesa e a coroação de Napoleão Bonaparte em 1804 como imperador da França evidenciou o glamour da joalheria francesa do estilo neoclássico. A descoberta de grandes jazidas de diamantes na África do Sul coloca em alta os parures, jogos de tiaras, brincos, colares, broches, pulseiras e anéis com joias coordenadas com a mesma linguagem temática. Uma tendência clássica revisitada é o camafeu, exibindo entalhes delicados e perfeitos da anatomia humana. Nesta mesma época, surge a bijuteria, joias de pedras feitas de vidro colorido, frequentemente montadas na prata. Surge então a distinção do termo bijoutier, para o artesão que trabalha com materiais de menor valor, e joaillier, para aqueles que trabalham com materiais considerados nobres, uma prática que continua até os dias de hoje. O estilo Art Nouveau marca a virada do século XX. Os estudos de botânica e descobertas científicas acentuam a influência das joias com desenhos inspirados na natureza. Temas ligados à fauna e flora eram valorizados por técnicas elaboradas de esmaltação. A colonização de terras exóticas inspira a utilização de novos materiais como chifre, marfim e vidro. Belle Époque desperta o desejo por autoindulgência e vaidade da mulher. As joias tornam-se elementos relevantes neste cenário onde a cultura e o entretenimento fazem parte de grandes avanços nas artes decorativas. Elegância temporal do estilo Art Deco. As tensões políticas, os efeitos do pós-Primeira Guerra Mundial e uma percepção de decadência influenciaram o movimento por formas mais simples combinadas com o avanço de técnicas industriais na fabricação da alta joalheria. O cubismo e o Bauhaus tiveram grande influência nesta época do estilo joalheiro. Formas geométricas e elegantes apresentavam criações com materiais inovadores, como o uso do aço, do plástico e do alumínio. O ofício técnico se torna tão valorizado quanto os próprios materiais utilizados na joalheria. A contracultura, os questionamentos sociopolíticos, o avanço de tecnologias e novos materiais foram fatores relevantes para a origem da joia contemporânea nos anos 60.
Mais importante do que o material em si, o conceito da joia como arte usável reflete questões que transcendem a raridade do material e dialogam com a expressão artística do criador autoral. A partir dos anos 80, a revolução tecnológica e a globalização, como efeito da internet, traduzem grandes conglomerados da joalheria mundial. Ao mesmo tempo, assistimos a mulher conquistando espaço na sociedade e como consumidora de suas próprias joias. A indústria responde a este movimento com a humanização do design. As joias, que até então atendiam atributos de raridade, pureza, agregam conceitos de identidade e expressam a personalidade do usuário. Assistimos à pulverização do estilo, à valorização da customização e, por consequência, o desenvolvimento da criação autoral, aliando a expressão artística do criador e as preferências identitárias do usuário. No século XXI, num mundo cada vez mais conectado, com fortes influências da tecnologia, impactado pela comunicação online, observamos o avanço de uma joalheria mais aberta à experimentação, ao emprego de materiais sustentáveis, atenta às questões éticas, com destaque ao diálogo com o consumidor final. A construção do movimento da joia como uma plataforma de transformação positiva é um dos objetivos que o programa Joia, Diálogos da Joalheria traz hoje para você. Esperamos que o conhecimento da evolução histórica, valorizando quem veio antes de nós, tenha contribuído para a compreensão de nossas escolhas do presente e ajude você na escolha das suas joias do futuro. Esperamos você em nosso próximo episódio. Até lá!